Quero compartilhar a palavra de Deus com você. Eu quero hoje tratar sobre um assunto muito importante, um assunto muito forte, um assunto muito marcante, que é o que nós vamos fazer daqui a pouquinho. Nós vamos estar sentando à mesa. Estaremos sentando à mesa e vamos participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus. O corpo e o sangue do Senhor Jesus, que foi ferido e moído pelas nossas transgressões. Um castigo que nos traz paz é o que estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Hoje eu quero trazer uma palavra altamente pastoral. O púlpito é o cajado do pastor. E a igreja está precisando não receber cajadada, porque pastor que bate em ovelha tem alguma coisa errada. O cajado é para tanger a ovelha. O papel do cajado é trazer a ovelha para o caminho certo. Não é para bater na ovelha. Mas o cajado serve para uma outra questão. O cajado serve para quebrar a patinha da ovelha quando a ovelha é muito peralta. A ovelha pula cerca, a ovelha não para quieta, a ovelha é agitada, a ovelha machuca as outras, a ovelha morde, a ovelha é agitada. O que o pastor faz? Ele quebra, o pastor do animal, ele quebra as patas da frente da ovelha. E ela não tem apoio. E aí coloca uma tala, sabe o que acontece? A ovelha se aquieta, a ovelha se amansa. E aí o que acontece? Ela se acostuma a ficar no meio das outras, sem mais gerar aquela agitação. Porque uma ovelha agitada agita as outras. Uma ovelha agitada deixa o rebanho em polvorosa. E a gente necessita tratar. E eu, como pastor, estou percebendo focos de incêndios. E nós temos que apagar esse fogo. Precisamos apagar esse fogo. E a minha pergunta, o que eu quero trazer para você hoje é 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17. Vamos começar do 17. Entretanto, nisto que vou dizer, não os elogio. Isso aqui é Paulo escrevendo para a igreja de Corinto. Nós vamos fazer uma avaliação hoje, uma avaliação nossa. Tá? Entretanto, nisso que vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem o quê? A reunião de vocês mais fazem mal do que bem. Paulo já começa ao cajado aí. Não está batendo não, está só tangendo. Vamos. Oi? Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, o que acontece? Eu ouvi dizer, Paulo não estava lá, Paulo ouviu dizer. Alguém foi lá e falou, Paulo, a igreja está com problema. Paulo falou, eu ouvi dizer que quando vocês se reúnem, há confusão entre vocês, há divisão entre vocês. E ele falou, até certo ponto, eu acredito. Eu não acredito, ele quis dizer, eu não acredito em tudo que disseram, mas até certo ponto, eu acredito.
Corinto era uma igreja dividida. Pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados. Paulo disse, é necessário, porque, na verdade, há aprovados e reprovados entre vocês. Então vai haver divergência. Ele falou, isso é necessário, para que seja percebido quem são os aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. Aqui é um caso específico, tá? Porque cada um come sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. O outro come exageradamente. Ou seja, ninguém pensa em ninguém. Sabe o que é isso? Individualismo. Dentro da igreja. Cada um só se... Bom, não é comigo, o problema não é comigo, então... Ainda fala assim, dane-se. O problema não é comigo, dane-se. Isso aí é síndrome, sabe de quem? Síndrome de quem? Síndrome de Caim. Onde é que está teu irmão? Não sei, eu sou guardador do meu irmão por acaso? Eu sei de mim, não sei dele. Mal criado. E a igreja de Corinto estava igualzinho. Uma igreja mal criada. Cada um só se preocupava consigo. Cada um só se preocupava com o seu umbigo. Olhava para dentro do seu umbigo. E não queria saber da dor do outro. Não queria saber do sofrimento do outro. Não queria se preocupar com o que o outro estava passando. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Quando a gente não se preocupa, quando a gente não se doa, quando a gente não se entrega. Nossa igreja está realizando um projeto muito lindo. Nós nos compadecemos de uma irmã da nossa igreja e estamos apoiando ela num projeto da sua obra. Só que eu estou percebendo que há muitas pessoas que não estão nem aí. Nós temos irmãos que estão se dedicando quase que integralmente lá. Não estão trabalhando diretamente. Nós colocamos até pedreiro para trabalhar lá diretamente. Mas os irmãos estão lá acompanhando a obra passo a passo. Pastor, material e isso e aquilo. E há pessoas que nem perguntam como está. Sabe por quê? Porque não estão nem aí. Ai, pastor, isso está me doendo. Poxa, eu não pergunto, mas é para você também. É para você, é para todo mundo. Tem gente que não está nem aí. Tem gente que falou, pastor, conta comigo. E nunca mais apareceu. Tem gente que falou, pastor, nós vamos colaborar. E nunca deu R$1. Sabe por quê? Porque estamos olhando só para o nosso umbigo. Só por quê? Porque estamos olhando só para nós. O que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo em prol do corpo? Você não está impedido de ter nada na sua vida. Você não está impedido de ter nada na tua vida. Você pode ter o que você quiser. O que você não pode é não olhar para o seu irmão que está do teu lado. A nossa igreja é pequena. Todo mundo viu o meu carro ali fora. Louva a Deus, que Deus me abençoou. Tinha um louvor que estava tocando, que tocou no casamento do Andrei. Aí eu botei o pendrive lá e estava assim, sou abençoadão. Abençoadão, né? E eu falei, gente, eu sou abençoadão. Eu falei, glória a Deus. Falei, glória a Deus. Mas sabe por quê, irmãos? Porque eu não olho. Abençoado demais, sem tempo para reclamar. Sabe por quê? Porque eu não me privo. Eu não me privo. Não me privo hoje, não me privei no passado. Já privei a minha família de muitos benefícios. Que o meu trabalho, não é a oferta da igreja não, irmãos. O que eu faço na minha vida é do meu trabalho. Isso aí eu posso falar com paz e tranquilidade.
Não quero nem saber o que os vizinhos estão pensando. O vizinho pode estar olhando ali e falando, o pastor está roubando pra caramba. Não quero nem saber. Eu sei de mim. Eu sei de mim. E aqueles que estão perto de mim também sabem. Os pastores sabem, os presbíteros sabem. Eles sabem quanto entra nessa igreja. E eles sabem aonde está indo o dinheiro. Eles sabem quanto que a gente está investindo em cada coisa. E aí aparece uma coisa, e a gente vai lá, não, a igreja vai ajudar, a igreja vai fazer, a igreja está, a igreja... E é da igreja, e agora sim, é da igreja. O que nós estamos fazendo da obra, o que nós estamos fazendo da conferência, para onde... Isso aí é o empenho da igreja. Agora, o que eu faço na minha vida é meu. O que você faz da tua vida é teu. O que não pode acontecer é você não olhar para o próximo. O que não pode acontecer é você não estar nem aí para o seu irmão. E eu não estou falando de pagar as contas do teu irmão, não. Eu estou falando de contribuir, de colaborar, de ajudar de alguma maneira. Eu estou falando de ser generoso. Eu estou falando de ver um irmão passando fome e estender a mão. Eu estou falando de você estar lanchando alguma coisa na cantina, no dia que tiver cantina, e você vê alguém que se distancia porque não tem recurso, e você não dá. Aí eu perguntei, mas ele não quer, não pergunta não, irmão, compra. Compra e fala aqui, ó. Abençoa. Deus nunca tocou no teu coração, sai da tua casa, vai na casa do fulano e leva um recurso lá para ele. Deus nunca fez isso contigo? Então está precisando fazer. Com certeza Deus já falou, você que não ouviu. As pessoas estavam se embriagando e os outros passando fome do lado. Mas aqui no caso, sabe o que era? É que as pessoas chegavam na mesa primeiro. Não, eu trouxe comida, eu tenho que comer. Nós fazemos um mesão aqui todo final de ano. A gente faz um mesão de ceia na virada de ano, no ano novo. E teve uma época que começou a querer surgir esse negócio de, não, eu trouxe isso aqui, eu tenho que comer isso aqui, porque fui eu que trouxe. E a pessoa ia lá, cortava um patacão, porque foi ela que trouxe. Depois que você doou, não é mais seu. Tem outro que só doa aquilo que ele vai comer. Não, doa para todo mundo, irmão. Abençoa todo mundo. Ah, não, eu trouxe só um pratinho porque eu só vou comer um pratinho. Não, meu irmão. Seja generoso. Para com isso. Para com isso. Nós somos uma família. Você já imaginou se um chefe de família só trabalhasse e falasse assim, não, eu comprei só essa comida aqui porque é o que eu como. Ah, não, mas os seus filhos? Ah, problema deles, eles que vão trabalhar. Mas o seu filho tem 3 anos, problema é dele. Quem mandou ser novo? Não. Um homem quando casa, ele aprende a generosidade. Ele aprende que ele precisa trabalhar para sustentar a família. A esposa aprende a servir. Tem mulher que fala assim, eu não sou sua empregada. Não, você é serva do seu esposo. E o seu esposo é teu servo. Nós somos servos uns dos outros. Aí se o teu marido falar assim, minha serva, traz meu chinelo. Você fala assim, meu servo, me dá dinheiro. Me dá o fruto do teu trabalho aí. Porque ele é teu servo também. Você está entendendo? É um servindo o outro. Então ninguém vai tratar mal um ao outro, porque os dois dependem. Dependem. E quando os dois trabalham fora, os dois servem fora e os dois têm que servir dentro. Eu, nesse tempo todo de casado, eu conto no dedo das vezes que eu lavei banheiro. Eu conto no dedo de uma mão. Eu, assim, da metade da minha mão. Eu já lavei banheiro do retiro e não lavei banheiro da minha casa. Mas eu dei à minha esposa condições para que ela não precisasse trabalhar fora. Então, ela me serve em casa e eu sirvo a ela com tudo que eu tenho. Com tudo que eu tenho.
Você está entendendo? Agora, se ela pegasse junto comigo, trabalhando fora também, não ia deixar ela sozinha. Não ia deixar ela sozinha. Assim, não, vamos lá, estamos juntos. Estamos juntos. Agora, eu tenho a minha missão, ela tem a missão dela, e juntos nós temos uma missão, e a gente coopera, e os nossos filhos estão aí. E eu espero que eles tenham aprendido alguma coisa, e agora eles vão dar o jeito deles. Não sei como que vai ser, mas é com eles. Bom, o André é com ele, o Abner ainda está aprendendo. Você está entendendo isso? Vamos lá, segue aí. Pois eu recebi do Senhor. Aqui já entra. Ah, pastor, aqui eu já conheço. Então, pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Meu irmão, não retém nada. Não retém nada. Tudo que você recebeu, entrega. Tudo que você recebeu do Senhor, entrega. Por isso que tem gente que gosta muito de falar, eu sou vaso. Sou vaso do Senhor. Eu prefiro dizer, eu sou canal. Canal do fluir. Porque o canal não retém. Qual é o papel do canal? É tudo que ele recebe, ele passa. O vaso retém. O canal não. Eu quero ser canal do fluir de Deus. O que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei. E aí ele diz que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem este pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, todo aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Opa! Indignamente. Aí a gente fala assim, não, vamos continuar. Guardou isso aqui? Guarda isso aqui, versículo 27. Guarda isso aqui. A gente sempre passa pela ceia, a gente sempre lê esse versículo, e eu acho que eu nunca preguei sobre esse versículo. Eu não lembro de ter pregado alguma vez sobre esse versículo, não, sobre esse texto. Primeira vez que eu estou pregando sobre esse texto. Eu só citava ele na ceia. Próximo. Vamos ler juntos? Pois esses 3 versículos estão coligados. E o que geralmente a gente fala? Examine, vê se há pecado em você, não é isso? Vê se há pecado em você. Aí a gente se examina e aí fala assim, não estou em pecado não. Vou participar da ceia. Não é assim? Ah, que bonito. A verdade é que se a gente se examinar direitinho, se examina de verdade. Se examina de verdade. Se examina para valer. Se nós fizermos um exame perfeito em nós, o que vai acontecer, irmãos? Ninguém é digno. Se o nosso exame for para valer, não é um exame meia boca não. Examine-se, pois, a si mesmo. Aí a gente fala assim, não, mas essa semana eu não... Mas quem falou que a ceia é da semana? Quem falou que a ceia é da semana? Examine-se. Vasculhe a tua vida. Vai lá, debaixo do tapete da tua vida. Vai lá, atrás dos armários da tua vida. Vai em cima do guarda-roupa da tua vida. E vê se lá em cima não está cheio de sujeira. É muito fácil a gente fazer aquela limpeza. Oh, legal. A casa está limpa.
Aí você pega um banquinho, uma escadinha, sobe e vai olhar em cima da geladeira. Você faz assim, ó, tá colando de gordura, que a gordura, né, da comida colou em cima da geladeira. Você vai tirar, coloca alguma coisa em cima da geladeira. Quando você vai tirar, você quase levanta a geladeira de tanto que grudou ali. Examina. Faz que nem a chefe da limpeza lá no tribunal. Olha, a parede está suja, tem que lavar a parede. Ela é assim. Ela vem descendo a escada, ela passa o dedo assim no corrimão, depois sobe passando o dedo por baixo. Porque não adianta passar só o pano em cima, ela vai com o dedo por baixo. Terrível. Mas faz você esse exame na tua vida. Se você se examinar mesmo, sabe o que você vai achar? Coisa podre. Barata morta. Rato seco. Escondido lá atrás da mala de ferramentas que você não pega há tanto tempo. Vai vasculhar. Vai vasculhar a tua vida. E eu quero dizer uma coisa para você. Esse texto aqui é mais profundo do que qual pecado que eu cometi essa semana. Examina esse homem assim mesmo. Deixa eu ver se eu cometi um pecado. Essa semana eu estou santo. Me consagrei, jejuei, orei. Eu pensei umas coisas erradas, mas não pratiquei. Só pensei. Então eu estou limpo. Tá não. Só que isso aqui é mais profundo do que qual o pecado que você cometeu durante a semana. O texto aqui é muito mais profundo do que isso. Você pode voltar de novo? De novo no 27? Portanto, qualquer que comer este pão ou beber esse cálice indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Aí a gente tem que analisar o que Paulo estava falando para a igreja de Corinto. A igreja de Corinto, os textos que antecedem, Paulo traz uma série de recomendações, de conselhos para essa igreja. Ele fala sobre problema de casamento, ele fala sobre moralidade sexual, ele fala sobre mulheres que não respeitam o marido, mulher que quer mandar mais do que o marido, sobre como que os solteiros estavam vivendo, como que as viúvas estavam vivendo, e não eram viúvas de verdade, era viúva, mas davam uma escapadinha aqui, uma escapadinha ali, solteiros vivendo em fornicação, solteiros vivendo a prática do sexo, transando à torta e à direita, e Paulo está vendo tudo aquilo, e ele não está falando individualmente, ele está falando porque quem come e bebe sem discernir quem come e bebe sem discernir quem come e bebe sem discernir corpo, não é sem discernir a sua vida, é sem discernir o corpo. Sabe o que ele está falando? Examine a si mesmo e veja o que você é no corpo. O que você está fazendo no corpo? Quem é você no corpo? Você é a unhazinha inflamada do corpo? Você é a afta na boca do corpo? Incomoda, né? Tanto o dedinho inflamado, aquela cutícula inflamada. Cutícula inflamada, foi lá e... isso aqui... Pum, pronto. Aí dali fica doendo, daqui a pouco está cheio de pus. É você isso? Ele está falando, examine-se a si mesmo e veja. Qual é o seu papel dentro do corpo? Examina o corpo. Examina os seus irmãos que estão contigo na igreja. Examina a igreja, vê se o corpo está doente. E eu olho para a nossa igreja hoje e eu não consigo ver uma igreja saudável. Há pontos de doença no meio da nossa igreja. E ela precisa ser tratada.
precisa ser tratada. Inflamações, feridas, machucados, que incomodam o corpo todo. Todo o corpo sente. Eu imagino como está a cabeça de Jesus. Cabeça que é Jesus. Por que estamos assim? Porque não estamos discernindo o nosso papel no corpo. Até que ponto eu estou cooperando para a unidade do corpo? Até que ponto eu estou cooperando para que a igreja vença? Até que ponto eu estou cooperando para que essa igreja seja saudável? Pastor, estou preocupado, é comigo mesmo, só comigo. Você é a típica pessoa que está com um furúnculo debaixo do braço, mas está feliz porque a unha está bonita. Está feliz porque o cabelo está feito. Está feliz porque a barba está aparada. Mas e o furúnculo? Chegou a hora de nós tratarmos o furúnculo. Chegou a hora de nós tratarmos aonde está doendo. Chegou a hora de nós cuidarmos. Tem gente que a unha da mão está uma maravilha, mas a unha do pé, ninguém vai ver. É porque a gente não se preocupa com os irmãos que ninguém vê. A gente esconde eles. Os irmãos que ninguém vê, a gente esconde. Os irmãos problemáticos, a gente esconde. Não! Não! É agora que nós temos que olhar e temos que cuidar, temos que tratar, temos que tirar as cutículas, temos que limpar a unha, tem que raspar, tem que lixar, tem que fazer. Bota no spa dos pés, bota no spa das mãos, vamos cuidar dos pés, vamos cuidar das mãos. Vamos tratar a boca com afta. Pastor, não vou tratar não porque dói. Eu sei que dói, mas pode ficar pior. Às vezes não é aparência, às vezes é internamente. É uma gastrite. Incomoda o corpo todo. Mas ninguém está vendo o estômago. Mas incomoda. Trata. Trata. Nós homens somos assim, a gente não olha muito pra gente não. Homem só vai no médico quando está na pior mesmo. Ele vai, caraca, acho que eu estou morrendo. Me leva no hospital, acho que está legal não. Ele fala, eu estou morrendo para ele mesmo. Para ele mesmo. Para a esposa ele fala assim, estou legal não, mulher. Vamos no médico? A mulher vai no médico por quê? Só porque você não está legal? Ele, estou legal não. Se o homem falar assim, estou legal não, vamos no médico, corre, porque ele está morrendo. Talvez quando chegar lá sejam só gases, mas pode não ser. Porque o homem não fala. O homem não fala o que está sentindo. Amor, você não está legal. Não, estou bem. Estou legal. Aí, dá até para jogar. Amanhã, vou jogar amanhã. E aí o que a gente faz? A gente traz isso para o corpo de Cristo. Faz vista grossa. Não, está tudo legal, está tudo bem. Tudo bem. A igreja do domingo passado estava vazia, hoje está cheia, então está bom. Não. Vamos tratar. Legal. A igreja está com o número legal? Legal. Agora é a hora da gente tratar. É a hora da gente curar. Pastor, mas a igreja está bem. A igreja ontem arrebentou na 93. E a igreja não. 3 irmãos nossos foram lá e se saíram bem. Graças a Deus. A pastora Débora carregou 2 nas costas. Legal. Mas a igreja não são só eles. A igreja não somos só nós que estávamos lá. A igreja é um corpo inteiro. E como é que está esse corpo? O quanto que esse corpo vibrou ontem? O quanto que esse corpo estava envolvido ontem?
O quanto que esse corpo está preocupado com a conferência que vem. O quanto que esse corpo está preocupado com quem não está bem no nosso meio. Não, pastor que tem que ver. O pastor que tem que ver, não. Pastor que tem que ver, vírgula. Cada um de nós temos que cuidar uns dos outros. Estive essa semana lá no treinamento com o pastor Josué. O pastor Josué estava falando que uma vez ele fez o gabinete com uma irmã. Fez o gabinete, a irmã foi lá, abriu o coração, né? Abriu o coração, rasgou a vida dela para ele. E ele aconselhou, irmã, faz assim, assim, assim e tal. Aí quando acabou o culto, a irmã de novo, pastor. Aí ele ouviu, tal, amém. Quando acabou o outro culto, a irmã, pastor. Aí ele, irmã, ele falou assim, eu sou o pastor do rebanho. Quem amamenta ovelha é outra ovelha. A irmã está precisando de célula. Vai para a célula. É lá que a irmã vai ser tratada. As pessoas querem um ministro personal. Ovelha amamenta ovelha. Ovelha cuida de ovelha. Ovelha gera ovelha. E é na célula que a gente faz isso. Ah, mas eu queria que me ouvissem. Então vá para a célula, que lá na célula vão te ouvir. Na célula é o lugar de você se abrir, revelar. É a hora que, é ali que o líder de célula vai observar e vai falar assim, tem coisas que essa pessoa precisa falar. E aí ele vai dizer, fala. E aí ele vai dar o suporte. Na célula. Na célula. Mas não é para todo dia ficar falando a mesma coisa. Você fala assim, olha só, irmã, nós já tratamos isso. Líder de célula, seja firme. Ah, a pessoa vem contando o mesmo problema, a mesma história. Irmão, nós já tratamos isso, não tratamos? O que eu falei para você fazer? Ah, isso. Você já fez? Então não adianta ficar me contando as mesmas coisas, porque você está errando os mesmos erros. Sabe o que é isso? É você fazer a pessoa crescer. Cresça. Para de ficar chorando os mesmos choros. Porque está na hora de mudar, está na hora de se posicionar. Tem gente que toda vez está levando os mesmos tapas do diabo na cara. E não toma jeito. Não se apruma. Não se ajeita. É hora de você se aprumar, se ajeitar. É hora de você entender que não dá para ser bebê para sempre. Está na hora de crescer. Está na hora de ser crente de verdade. Meu discipulador. Aí fica lá, e todo dia fica em cima do discipulador. O discipulador vai fazer assim, vamos orar? Vamos orar junto aqui. Você começa orando. Mas eu não oro. Então eu não vou ficar orando por você. Você tem que aprender a ter intimidade com Deus e falar com Deus. Se você não ora, eu não vou orar por você. Se você diz que é cristão e não ora, eu não vou orar por você. Está na hora de você ter contato com teu pai. Toda hora ficar assim, fala com o pai lá. Tem irmão que é assim, né? Fala lá com a mãe. Pede isso, isso e isso. Vai lá você não. Pede lá. Aí o outro vai lá, mãe, você que... Aí ele que toma bronca. Né? O outro fica escondidinho. Não. Se der, maravilha. Eu me prevaleço. Se não der, ele que toma bronca. Para com isso. Vai ficar me usando, não. Eu sou pastor do rebanho. Eu tenho que cuidar do rebanho. Eu tenho uma visão macro. Eu tenho uma visão do que está acontecendo com o rebanho. E a minha missão é proteger o rebanho, guardar o rebanho. Tratar as ovelhas feridas. E se houver alguma ovelha com doença contagiosa, eu tenho que pegar essa ovelha e separar essa ovelha. Esse é o meu papel. Esse é o meu papel. E isso eu estou fazendo. Agora, você tem que fazer o seu papel. Qual é o meu papel, pastor? Amar o próximo como a ti mesmo. E não viver uma vida egoísta. Tô nem aí. Tô nem aí. Tô nem aí é uma música lá do mundo. Você tem que estar aí sim. Você tem que estar aí sim.
Você tem que se alegrar com a vitória dos seus irmãos, você tem que chorar com a tristeza dos seus irmãos, com a ferida deles, chora com eles, se alegra com eles. Corinto era uma igreja doente. Corinto era uma igreja onde não se conseguia ver a diferença entre as mulheres crentes e as não crentes. Porque as não crentes estavam começando a raspar a cabeça. E as mulheres de cabeça raspada em Corinto eram as adúlteras. E Paulo fala, não, se você for orar, mulher, tenha o teu cabelo comprido. Se você não tiver o cabelo comprido, então coloque um véu. Coloque um véu. Para que você não seja mal comparada. Para que você não seja confundida. Aí ele falou, e os homens, não coloque véu, para não ser confundido. Em outras palavras, homem, use roupa de homem, seja macho, de verdade. Não se confunda com outras coisas. E as mulheres santas, vistam-se como mulheres santas. Tenham uma postura, tenham um padrão. Seja submissa ao seu marido. Como o marido tem que ser submisso ao Senhor. Se o marido não é submisso ao Senhor, então mulher, seja submissa ao Senhor. Se o teu marido não é submisso ao Senhor, seja você submissa ao Senhor. Agora, a partir do momento que o teu marido é submisso ao Senhor, submeta-se ao teu marido. Porque o teu marido se submete ao Senhor. É uma engrenagem. É uma engrenagem. E isso é sem peso, isso é sem culpa, isso é algo, é fácil de fluir. É fácil de fluir. Eu sou o pastor presidente dessa igreja. Presidente, regente vitalício, segundo o regimento dessa igreja. Mas eu me submeto voluntariamente ao presbitério dessa igreja. A gente quebra o pau nas nossas reuniões. Mas eu me submeto. Eu falo assim, não, vamos lá, eu não quero fazer nada sozinho. Eu vou fazer se vocês estiverem comigo. E aí eu coloco os meus argumentos, eles colocam o deles. Aí eu falo assim, não, pastor, o senhor só faz o que o senhor quer. Não, claro que eu vou argumentar. E dentro dos argumentos eu vou colocar todas as minhas condições. Mas eles vão colocar as condições deles também. E aí a gente muda coisas. A gente muda situações, muda circunstâncias. Se o pastor pode se submeter aos seus pastores auxiliares e aos seus presbíteros, por que você, mulher, não pode submeter ao seu marido? Voluntariamente. Não, eu só faço porque a Bíblia diz. Então tu não entendeu nada. Então tu não entendeu nada. E a submissão não significa a obediência cega e burra. Não, você, mulher, é muito inteligente. Na verdade, você, mulher, é o que completa o homem. Porque Deus olhou para o homem e viu que faltava alguma coisa. Faltava alegria. Adão estava triste. Adão andava macambuzo no paraíso. Um paraíso para Adão era insuficiente, porque lhe faltava uma Eva. Então não adianta. O camarada pode ter o emprego dos sonhos, pode estar no melhor lugar do mundo, pode estar num paraíso, mas ele vai ficar triste se lhe faltar a Eva. A sua Eva. Então você precisa entender isso. Você é a Eva no jardim do teu marido. E você é a razão da alegria dele. A razão dele andar sorrindo. A cara dele de felicidade. A cara dele de bobão. Aí a cara de bobão do teu marido, olha para a cara de bobão dele. É isso aí. Tá vendo? Tá vendo, né? Você está entendendo? Por quê? Porque você é a causa disso. Então não te custa nada se submeter a este homem. E homem, te custa tudo cuidar e proteger essa mulher. Te custa tudo. Tem que te custar até a própria vida. Esteja disposto a morrer por ela. Eu vou. Aí os homens falam assim, eu me matando de trabalhar. Mas é para se matar mesmo, de trabalhar mesmo. Culpa do nosso avô Adão.
culpa dele. Se ele não tivesse pecado lá, a gente não estava se matando de trabalhar. Mas ele pecou, então o trabalho está aí. Então morra! Morra pela sua esposa. Morra de trabalhar. Ah, mas eu não gosto de trabalhar. Então arruma um emprego que você possa ganhar sem precisar trabalhar muito. Desde que você não venda drogas, ok, beleza. Traficante, não. Entendeu? Faça coisas lícitas. Mas seja inteligente, seja sábio. Você está entendendo isso, igreja? Essa é a instrução da ceia. Essa é a instrução. Limites da liberdade. Se o que vai comer, não vai comer. Uns estavam fracos porque só queria comer legumes e verduras, não queria comer carne. Aí Paulo fala sobre isso. Tem gente que está fraca, tem gente que está doente aí no meio de vocês, porque não está comendo como se deve. Agora, quem come carne não condena quem não come, quem não come não condena quem come. Aí ele falou, eu só digo isso, cuidado, que há no meio de vocês coisas estranhas. Vamos tirar as coisas estranhas do nosso meio. Sim, temos que extirpar o pecado, sim. Temos que extirpar a desobediência do nosso meio, sim, temos que extirpar. Temos que extirpar o rancor, a mágoa, o ódio, a ira, a inveja do nosso meio, sim, temos que extirpar. Temos que extirpar a carnalidade, a promiscuidade. Temos que extirpar a prostituição do nosso meio. Sim, temos. Temos que extirpar uma vida de pecado, de lascívia. Temos que extirpar. Porém, quando a Bíblia diz que é para nós examinarmos a nós mesmos, versículo 28... Quando a Bíblia diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, ela diz, examine-se e... Como? Só que eu quero dizer uma coisa para você, examine-se em o que você está fazendo parte desse corpo. Qual é o teu papel nesse corpo? Você está no corpo? É para examinar mesmo. Se você não está no corpo, não coma. Porque você estará comendo para a tua condenação. Se você... Pastor, eu realmente não faço parte do corpo. Eu não estou nem aí para a igreja. Eu quero que a igreja me sirva, mas eu não sirvo para nada para a igreja. Tem gente que fala assim, não, se eu não for na igreja, ninguém vai perceber. Meu irmão, isso não é... Para de olhar para você e se ver como vítima. Que essa é a maior bobagem que você falou. Porque se você falta à igreja e ninguém percebe você, é você que está errado mesmo. Porque você tem que servir a igreja de modo que quando você falte, a igreja toda perceba que você que serve a igreja faltou. Agora, se você quando falta ninguém percebe, é porque você não está servindo a igreja em nada. Você só quer se servir da igreja. Só quer os benefícios que a igreja tem. Está na hora de você se doar um pouco mais. Está na hora de você ser crente de verdade. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Essa igreja está a ponto de viver uma explosão evangelística. Mas a gente precisa estar alinhado, acertado. A gente precisa estar alinhado e acertado. A igreja de Cristo era muito grande, mas ela só explodiu depois que Cristo foi para a cruz. Depois que Cristo pagou pelos nossos pecados. Quando os nossos pecados forem crucificados, a igreja cresce. Quando a nossa culpa for para a cruz, a igreja cresce. Quando você for crente de verdade e não crente mais ou menos, quando você abandonar o pecado e resolver viver a santidade, a igreja cresce. Todo mundo assustado que o pastor Valente fala, 400 pessoas, 400 pessoas, 400 pessoas. Pedro pegou, foi 3.000, conversão num dia só. E não tinha palanque, não tinha microfone, não tinha som que vai lá no catiri. Não tinha. Era só a caixa torácica dele. E ele falando, varões galileus, vocês pensam que nós estamos embriagados? E aquela multidão.
E Pedro começa a pregar com autoridade. Daqui a pouco as pessoas começam a vir na frente. Eu quero esse Jesus. Eu quero Jesus. 3.000 pessoas se convertem numa pregação só. Meu Deus. E o Espírito Santo fala assim, eu posso fazer isso. E o Espírito Santo deve ter lembrado Pedro, falando assim, Pedro, você lembra que Jesus disse que você faria coisas maiores do que ele fez? Pedro deve ter pensado nisso. Ele falou assim, eu nunca vi Jesus pregar e 3.000 pessoas se renderem a ele. Isso não acontecia. Pastor, mas Jesus pregava e tinha mais 14.000 pessoas que acompanhavam. Acompanhavam. Queriam se beneficiar dele, mas não eram convertidos. Assim como no nosso meio tem muita gente que está aqui, que é beneficiado por Deus, que Deus abençoa, mas ainda não se converteu de fato a Jesus. Ainda não entregou a Ele a sua vida totalmente. Havia aquela multidão que acompanhava Jesus. Só que foi a mesma multidão que falou, crucifica esse Jesus, solta Barrabás que ele dá dinheiro para nós. A mesma multidão que Jesus deu o pão, eles esqueceram. Eles esqueceram. Como os moradores de rua esqueceram ali em Padre Miguel, aquela igreja católica que tem em frente à estação, o padre ali dava sopão toda sexta-feira à noite. Um dia não tinha sopão para o padre dar. Os moradores de rua apedrejaram a igreja, quebraram todas as vidraças, quebraram o telhado da igreja, fizeram um banzé. Esqueceram de todas as vezes que eles comeram. No dia que não tinha, eles se revoltaram. Assim são os seguidores que seguiam a Jesus. Agora, Pedro não. Quando Pedro pregou, houve transformação. Aquelas 3.000 pessoas que se entregaram a Jesus, viraram no mesmo momento missionários. Não tinham vergonha de falar de Jesus. E tem gente que está aqui conosco, caminha conosco há 3 anos, 4 anos, 10 anos, 15 anos, e ainda tem vergonha de falar de Jesus. É porque ainda não se converteu de fato e de verdade. Porque quem se converte a Jesus não tem vergonha. Pelo contrário, é impulsionado pelo Espírito Santo para falar, para trazer pessoas. Fala assim, eu tenho que levar pessoas para Jesus. Eu não posso guardar isso só para mim. Eu não posso ficar me embriagando enquanto tem gente passando fome do meu lado. Eu não posso. Chegou a hora de tomarmos uma posição. Chegou a hora de vivermos um evangelho genuíno. Chegou a hora de nos examinarmos. Tomei a ceia em pecado, e agora? E agora? Põe a tua boca no pó, talvez assim haja esperança. Pastor, esse tempo todo eu venho tomando a ceia indignamente. Põe a tua boca no pó, talvez assim haja esperança. Vamos aproveitar que nós temos que orar pela conferência. Faça essa semana de oração. Escolha um horário para você orar. Eu vou orar todo dia às 7 horas da manhã, vou orar todo dia às 8, vou orar todo dia às 9, meio-dia, 15 horas. Vamos lá, vamos fazer a oração das 6 da manhã, a oração do meio-dia, a oração das 6 da tarde, a oração da meia-noite. Vamos. Se posicione. Escolha um horário, se comprometa, se envolva com Deus. Para de ser um crente mais ou menos. Para de ser só um frequentador de igreja. Chega! Vai levar isso até quando? Eu estou dizendo uma coisa para você. Você está vindo à igreja e vai para o inferno. Você está entendendo? Não adianta só vir à igreja. Não adianta só ficar aqui vindo. Legal, é um número a mais. Mas não é legal isso. Eu, como seu pastor, eu sofro com isso. Com a ideia de saber que você está aqui, mas teu coração está cheio de mágoa, cheio de raiva, cheio de rancor, cheio de ódio. Você vai para o inferno. Não adianta nada. Você está aqui sentado todo domingo, mas está doido para chegar amanhã e pecar. Ou talvez pecar hoje ainda. Vou encontrar aquele meu contatinho. Isso aqui é coisa séria, irmãos.
Luta contra o pecado que se levanta contra você. Eu sei que não é fácil. Eu sei que às vezes a vontade de pecar, ela vem e tenta nos envolver, nos seduzir. Mas é a hora que você tem que se lembrar de quem Cristo é. É a hora que você tem que se lembrar de que, se você pecou, você tem um advogado junto ao Pai que é Cristo Jesus. Pô, pastor, fação então. Fação não. Jesus dizia aos pecadores: vá, vai, não peques mais. Vai, não peques mais. Então você tem uma opção hoje. Você tem a opção de não ouvir mais essa palavra dura. Muda de igreja. Muda de pastor. Mas você tem a opção também de reparar a tua vida, consertar o teu altar, reparar o teu altar e mudar de vida. Em vez de eu mudar de igreja, em vez de eu mudar de pastor, eu mudo de vida. E assim eu vou agradar o coração de Deus. Eu acredito, eu creio que há pessoas que talvez estejam aqui e essa mensagem nem seja diretamente para elas, mas todos estão se beneficiando dessa palavra. Examine-se o homem a si mesmo. 29. Porque o que come e bebe indignamente. E aí eu te pergunto, quem é digno? Quem é digno? Quem é digno de se levantar e abrir o selo? Quem é digno de desatar o livro? Quem é digno? Não há um digno sequer. Não há um digno sequer. Mas quando Cristo entra em nós, Ele nos dignifica. Então, quando a gente participa na ceia, para comer o pão, Cristo primeiro tem que estar dentro de nós. Para que Ele nos torne digno, porque nós não somos dignos. E hoje eu posso dizer até como Paulo aqui. Eu, o maior dos pecadores, não posso apontar o dedo para você. Por isso que eu não posso dizer quem pode e quem não pode participar da ceia. Oh, você não pode não. Tem pastor que faz isso. Aí ele está sendo culpado. Eu não posso dizer quem não pode participar da ceia. Porque quem sou eu para dizer quem não pode? Assim também como eu não posso dizer quem pode. Porque eu não sei o que você anda fazendo. Eu não sei como é que está a tua postura. Eu não sei como é que está a tua vida. Aí eu não, pode participar sim. Aí, toma aí, pega aí, aqui, pega aí, vem aqui. Vem aqui em cima, pega aqui. Não, eu não posso. Examine-se o homem a si mesmo. Examine-se o homem a si mesmo. Pastor, mas eu sei que está tudo errado. Que... Nem você, pai, pode chegar para o filho e falar assim: ô meu filho, você não pode participar da ceia. O pai não pode falar isso. Porque se ele não pode, você também não pode. Porque dignidade, ninguém é digno. Porque quem come indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. E quem é indigno? Todos aqueles que não estão comendo em Cristo. Porque digno, ninguém aqui é. Ninguém aqui é digno. Ninguém. Nem eu, o maior dos pecadores. Sabe por que eu sou o que mais peco? Por que eu sou o que mais peco? Ninguém sabe. Ou ninguém quer apontar o meu pecado, né? Tá certo. Eu sou o que mais peco porque eu sou o que mais falo. Quem mais fala, erra mais. Porque aquilo que eu falo, volta para mim.
A espada é de 2 gumes. Ela corta para 2 lados. Aquilo que eu falo para lá, vem para cá. E o que acontece? Não reparo minha vida não para ver. Não fico me corrigindo toda vez, porque muitas vezes eu falo o que está na Bíblia. E às vezes não é o que eu estou vivendo. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me encaixar na Bíblia, porque eu não posso pregar a minha vida. Eu tenho que pregar a Bíblia. E a minha vida tem que se encaixar na Bíblia. Tem gente que quer pregar a sua vida. Aí sobe no altar toda vez que vai pregar, não prega, só conta a sua vida. Ah, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu faço isso, eu ajo assim, eu fiz assim, e eu sou vitorioso, e eu sou... Eu não sou nada. Jesus é tudo. Eu tenho que pregar a Bíblia, e a minha vida tem que se encaixar na Bíblia. Eu não vou ficar pregando as minhas experiências. Eu posso dar um testemunho, mas não pregar a minha vida. Ou seja, aquilo que eu vivi pode servir de exemplo, pode acrescentar alguma coisa à tua vida, mas não é a base. A base da tua fé não pode ser a minha vida. A base da tua fé tem que ser a palavra. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe o teu coração. Que o Senhor molde você. Que o Senhor olhe para nós e não nos veja como a igreja de Corinto, se reunindo para condenação. Por favor, Senhor, não nos veja assim.